eu sou o professor Fundos Estruturais e estou aqui para vos explicar o que são os fundos estruturais e por que são tão importantes. Ora bem, vamos começar. Os fundos estruturais são ajudas comunitárias que têm como objetivo a convergência de todos os países da Europa. Isto é possível através de apoios ao crescimento e à criação de emprego, o que vai aumentar a competitividade, levando assim a um desenvolvimento harmonioso. O primeiro fundo a ser criado foi o FEOGA, depois o FSE, seguido do FEDER e por fim o IFOP. Todos estes fundos são aplicados através de políticas. O FEOGA, através da PAC, criada em 1962 com o objetivo de ter um abastecimento regular de produtos agrícolas, o FEDER, através da Política de Desenvolvimento Regional, e o FSE, através das Políticas de Desenvolvimento e Formação Profissional. Para além destes fundos, existe ainda o Fundo de Coesão, que concede contribuições financeiras a projetos relacionados com o meio ambiente e os transportes. Os países que recebem este fundo são a Grécia, Portugal, Irlanda e a Espanha, pois são os únicos que reúnem as condições necessárias para o receber. Os 10 novos países que entraram na UE também recebem este fundo. Para além dos fundos que falei anteriormente, existe ainda o FEG, que apoia os trabalhadores nas regiões e setores desfavorecidos pela abertura da economia. Todas estas ajudas não podem ser aplicadas de qualquer maneira. Existem regiões com prioridades. Vamos ver. Apesar dos fundos serem distribuídos igualmente, existem países que beneficiam mais deles, como Portugal, o sexto beneficiário, e Grécia, o primeiro beneficiário vivo. Olá, professor Fundos Estruturais. Lembra-se de mim? Eu sou a globina de Era uma Vez o Corpo Humano. Estou aqui pois sou um globo muito interessado em melhorar a minha cultura geral. Tive muito atento à sua explicação e fiquei a conhecer coisas que desconhecia, mas acho que se esqueceu de uma coisa muito importante. Sabe o motivo pelo qual existem zonas prioritárias e o porquê de cada uma delas? Claro que sei, globina. Espera, deixe que seja eu a dizê-lo. Ora, muito bem. Como o professor disse, e muito bem, as ajudas comunitárias dividem-se em 3 prioridades. A primeira, as áreas menos desenvolvidas, como Portugal, pois o PIB é inferior a 65% da média comunitária. Sei também que esta prioridade devido ao desenvolvimento regional. As regiões em reconversão destinam-se às áreas rurais e urbanas e também às zonas industriais. Não se destinam no nosso país. Professor, esqueceu-se de dizer que a pesca é também uma área prioritária. A quarta, melhor dizendo. Muito bem, vejo que está a ficar muito interessada por este tema. Muito bem, agora vamos a Portugal e de seguida vamos dirigir-nos até Loures para examinarmos mais detalhadamente como são aplicados os fundos. Aqui estamos, Portugal. Este país entrou para a União Europeia em 1986, juntamente com a Espanha, e, desde então, que tem recebido ajudas comunitárias. Portugal recebe estas ajudas devido às grandes necessidades e dificuldades a nível económico e social que sentia na altura. Os fundos que existem em Portugal são o FEOGA, o FEDER, o FSE, o IFOP e o Fundo de Coesão. E, tal como na UE, os fundos são aplicados através de políticas, sendo a mais importante a PAC. Em Portugal também existem diversas iniciativas comunitárias, tais como o Interreg, que consiste em reforçar a coesão económica e social da comunidade europeia. No período 2000-2006, Portugal contou com a ajuda do Quadro Comunitário de Apoio 3, que é baseado em propostas da Comissão Europeia. Este tem como objetivo recuperar o atraso de Portugal através da valorização do potencial humano, apoio à atividade produtiva e à estruturação do território, ou seja, diminuir as diferenças regionais. Atualmente, o Quadro Comunitário 3 ainda está em vigor em Portugal. Contudo, Portugal vai sempre a beneficiar desde a sua adesão à UE de projetos comunitários de apoio, como por exemplo o Quadro Comunitário 2, que esteve em vigor de 1994 a 1999. Tinha como objetivo a aproximação à União Europeia e a redução das diferenças regionais internas. É também importante dizer que o novo projeto comunitário de apoio, chamado Quadro de Referência Estratégico Nacional, tem como objetivos a promoção do emprego,
do crescimento e do desenvolvimento sustentável. A realização destes objetivos é assegurada pela concretização de 3 agendas operacionais temáticas: a Agenda Operacional para o Potencial Humano, a Agenda Operacional para os Fatores de Competitividade e a Agenda Operacional para a Valorização do Território. A concretização destas agendas conta também com o apoio dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão. Como curiosidade, sabiam que Portugal vai receber 560 milhões de euros para os projetos do TGV e do novo aeroporto? Resumindo, nos últimos anos, Portugal tem beneficiado muito dos apoios da União Europeia, alcançando grandes progressos Professor, económicos. Portugal está dividido por regiões, não está? Sim, porquê? Pois, bem me parecia. Sabe, é que descobri que o Algarve está a conseguir os objetivos propostos pelos fundos estruturais, o que faz com que esta região comece, ao contrário das restantes regiões, a perder as ajudas da União Europeia. Professor, acha que os fundos são importantes? Valeu a pena a integração? Acho que sim, mas também há quem ache que não valeu a pena, porque só vemos o desemprego a aumentar, tal como o número de pessoas na miséria. Globina, é importante reforçar a ideia que, se não fosse a integração, estaríamos pior. Temos conseguido alcançar progressos económicos e sociais devido à integração na União Europeia. Concordo consigo, professor. Bem, Globina, mais alguma coisa que não tenhas percebido? Pergunta por pergunta não tem. Só queria dizer que no quadro comunitário de apoio 1, o FEOGA era o fundo que maior percentagem recebia, contrastando com o IFOP, com 1%, e com o FSE, 17%. Professor, Portugal está a perder o Fundo de Coesão devido à entrada dos 10 novos países? O que acha? Acho que não, pois relativamente à Irlanda, Espanha e Grécia, Portugal tem mais carências. Acho que foi o país que menos perdeu com a integração dos 10 novos países. Estou certa? Muito bem. Finalmente chegamos a Loures. Estava difícil. Este município, cidade portuguesa no distrito de Lisboa, com cerca de 26.300 habitantes, foi fundado a 26 de julho de 1886. Encontra-se subdividido em 18 freguesias. Loures recebe os fundos desde 1989, ou seja, desde o primeiro quadro comunitário de apoio. Estes fundos são recebidos pois é uma política geral de Portugal desde a sua adesão à UE. O Concelho de Loures recebe praticamente todos os fundos, com exceção do FEOGA, visto que existem poucas zonas agrícolas. Todos os anos, a Câmara de Loures apresenta candidaturas dos projetos que pretende desenvolver. Estas candidaturas serão aprovadas ou não pelo Conselho de Bruxelas. Por volta de 80% dos projetos desenvolvidos pelo Concelho de Loures são dependentes dos fundos comunitários. Contudo, estas ajudas não pagam a totalidade do projeto. É também importante dizer que, para certos projetos, os fundos vêm diretamente da UE para a Câmara de Loures, como os que são relacionados com vinhos e redes de cidades saudáveis, que consiste em melhorar o acesso das cidades, especialmente para os deficientes. Mais especificamente, o FEDER apoia a criação de vias rodoviárias, bibliotecas, rotundas, entre outras, para o Concelho de Loures. O FSE e o FEOGA permitiram a criação do programa Urban, que visa a requalificação urbana. Quanto aos valores recebidos dos fundos, durante o primeiro quadro comunitário, cerca de 75% do projeto era financiado pelos fundos. Já no quadro comunitário 3 de apoio, apenas 50% ou menos é financiado.